Você pediu um sinal a Deus? Talvez a resposta esteja aqui. Pare por alguns segundos e pense. Qual foi a última coisa que você pediu a Deus em segredo? Talvez ninguém saiba. Talvez você tenha feito essa oração antes de dormir, dentro do carro, durante o banho, ou enquanto tentava esconder as lágrimas para que ninguém percebesse. Você disse: Deus, se o Senhor está me ouvindo, me mostra alguma coisa. Senhor, eu preciso saber o que fazer. Deus, me dá um sinal. E agora você chegou até esta mensagem. Eu não vou dizer que isso, por si só, é um sinal sobrenatural. Mas talvez exista aqui uma verdade que você precisava recordar justamente hoje. Nem sempre o sinal que pedimos vem da maneira que imaginamos. E se você está esperando uma resposta de Deus, permaneça até o final, porque talvez o problema não seja que Deus não esteja respondendo. Talvez você esteja procurando a resposta apenas no lugar onde esperava encontrá-la. Existem momentos da vida em que queremos desesperadamente uma confirmação. Você precisa tomar uma decisão: continuar ou desistir, esperar ou seguir em frente, insistir ou deixar ir, aceitar ou recusar, falar ou permanecer em silêncio. E quando não sabemos o que fazer, começamos a pedir sinais. Deus, se for da tua vontade, faça isso acontecer. Se essa pessoa for para permanecer na minha vida, me mostra. Se devo seguir por esse caminho, abre a porta. Se devo desistir, fecha. Mas existe algo importante que precisamos compreender. Deus não é um sistema de códigos que existe para satisfazer nossa necessidade de controlar o futuro. Às vezes, estamos tão desesperados por um sinal extraordinário que ignoramos aquilo que Deus já deixou claro. Queremos uma confirmação no céu, mas ignoramos a palavra. Queremos um sonho, mas ignoramos a realidade. Queremos uma coincidência impressionante, mas desprezamos os conselhos sábios que recebemos. Queremos que Deus diga alguma coisa nova, quando ainda não obedecemos aquilo que já sabemos. Por isso, antes de pedir, Deus, manda um sinal. Talvez seja necessário pensar: Senhor, existe alguma coisa que tu já me mostraste e eu estou evitando aceitar? Essa pergunta pode ser desconfortável, porque algumas vezes nós não estamos esperando uma resposta. Estamos esperando que Deus concorde conosco. Já decidimos aquilo que queremos e começamos a procurar confirmações. Quando alguma coisa combina com nosso desejo, dizemos: foi Deus. Quando alguma coisa confronta nossa vontade, ignoramos. Mas discernimento não funciona assim. Deus não existe para confirmar todas as nossas escolhas. Há momentos em que sua direção nos confronta. Há portas que queremos atravessar, mas precisam permanecer fechadas. Há pessoas que queremos manter, mas talvez não possam caminhar conosco para sempre. Há planos aos quais nos agarramos porque investimos tempo demais neles, mesmo quando já percebemos que precisamos mudar de direção. E aqui está uma verdade difícil às vezes: o sinal que você pediu foi uma porta que não abriu. Você orou, tentou, insistiu, fez tudo o que estava ao seu alcance e não aconteceu. Isso não significa automaticamente que toda dificuldade seja uma proibição de Deus. A Bíblia está cheia de pessoas que enfrentaram obstáculos justamente enquanto obedeciam, mas também não devemos transformar insistência em virtude quando todos os sinais de sabedoria apontam para uma mudança. Por isso precisamos de discernimento. Nem toda dificuldade significa pare. Nem toda facilidade significa continue. Nem toda porta aberta veio de Deus. E nem toda porta fechada significa abandono. É por isso que nossa maior necessidade não deveria ser simplesmente receber sinais. Nossa maior necessidade deveria ser receber sabedoria. Salomão poderia ter pedido muitas coisas, mas pediu sabedoria. E talvez essa também devesse ser a nossa oração. Senhor, não apenas me mostra o caminho, dá-me sabedoria para reconhecê-lo. Porque existem momentos em que Deus responde através de circunstâncias. Em outros, através das Escrituras. Em outros, através de pessoas maduras. Em outros, através de uma convicção que vai sendo formada dentro de nós. E existem momentos em que não recebemos nenhuma confirmação imediata. É aí que a fé é provada. Porque nós gostaríamos que Deus colocasse uma placa enorme
diante de nós dizendo, vá por aqui. Mas frequentemente, recebemos luz apenas para o próximo passo. O Salmo 119 diz, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Observe a imagem. Uma lâmpada para os pés não ilumina quilômetros à frente. Ela ilumina o suficiente para você continuar caminhando. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você. Você quer enxergar o próximo ano. Deus está mostrando o próximo passo. Você quer saber como tudo terminará? Deus está dizendo, seja fiel hoje, Você quer saber quando a situação mudará? Deus está ensinando. Permaneça firme, enquanto ela ainda não mudou. Você quer garantias? Deus está desenvolvendo confiança. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Garantia diz, eu caminho porque sei exatamente o que acontecerá. Fé diz, eu caminho porque confio naquele que está me conduzindo. Talvez você tenha pedido um sinal porque está cansado. Você chegou ao limite. Talvez esteja dizendo, Deus, eu só preciso saber que não estou sozinho. Então lembre-se de Elias. Depois de grandes acontecimentos, Elias chegou a um momento de profundo esgotamento. Em 1 Reis 19, ele presencia vento forte, terremoto e fogo. Mas o Senhor não estava naqueles acontecimentos da maneira que Elias poderia esperar. Depois veio uma voz mansa e delicada. Isso nos ensina algo. Nós procuramos Deus apenas no extraordinário, mas Ele também trabalha no simples. Talvez você esteja esperando algo gigantesco, enquanto Deus está falando através de pequenas coisas que você não valorizou. Uma conversa, uma palavra que confrontou você, uma oportunidade que surgiu, uma porta que fechou, uma percepção que você não consegue mais ignorar, um texto bíblico que você já leu várias vezes, mas que agora parece falar diretamente à sua situação. Mas existe um cuidado essencial ou não. Transforme qualquer coincidência em mensagem divina. Quando estamos emocionalmente envolvidos, nossa mente procura padrões. Se queremos muito alguma coisa, conseguimos encontrar sinais em praticamente tudo. Por isso, um verdadeiro discernimento precisa passar por perguntas sérias. Isso está de acordo com os princípios da palavra de Deus? Produz bons frutos? Exige que eu traia meus valores? Estou tomando essa decisão por fé ou por medo? Estou buscando sabedoria ou apenas procurando justificativas para fazer aquilo que já decidi? Pessoas maduras e confiáveis enxergam alguma coisa que eu estou ignorando? Essas perguntas protegem você de um erro perigoso: confundir desejo pessoal com direção de Deus. Há pessoas que dizem, Deus mandou, quando, na realidade, Deus nunca disse aquilo. Era carência, era ansiedade, era medo, era vontade, era impulso, era orgulho e depois, quando tudo dá errado, perguntam, por que Deus permitiu? Quando talvez Deus tenha colocado vários alertas no caminho. Por isso, se você pedir um sinal, não peça apenas aquilo que confirma sua vontade. Tenha coragem para aceitar também aquilo que a confronta. Senhor, se eu estiver errado, me corrige. Essa é uma oração poderosa, porque exige humildade. Se eu estiver insistindo naquilo que preciso entregar, me mostra. Se eu estiver tentando abrir uma porta que deve permanecer fechada, me impede. Se eu estiver desistindo de algo apenas porque fiquei cansado, fortalece-me. Se eu estiver confundindo medo com prudência, confronta-me. E se eu estiver confundindo ansiedade com fé, acalma meu coração. Talvez você esteja pedindo um sinal sobre uma pessoa. Talvez seja sobre sua família, seu trabalho, seu ministério, uma decisão financeira, uma mudança, um sonho, uma situação que se arrasta há meses. Então existe algo que você precisa ouvir. Que não coloque sua vida inteira nas mãos de um único momento emocional. Ore. Observe. Espere quando for necessário. Procure sabedoria. Analise os frutos. E tenha coragem para obedecer quando a direção estiver clara. Gideão pediu sinais. Mas existe outra história, igualmente importante na Bíblia. Tomé disse que precisava ver para acreditar. Quando finalmente encontrou Jesus ressuscitado, recebeu a evidência que desejava. Mas Jesus também ensinou algo maior. Bem-aventurados os que não viram e creram.
Existe um nível de fé em que paramos de exigir que Deus prove sua presença a cada dificuldade. Você amadurece espiritualmente quando consegue dizer, mesmo sem um sinal extraordinário, continuarei fazendo aquilo que sei que é correto. Mesmo sem compreender tudo, continuarei buscando Deus. Mesmo sem saber como terminará, não abandonarei meus princípios. Isso é maturidade, porque haverá momentos em que o céu parecerá silencioso. E se sua fé depender constantemente de acontecimentos extraordinários, qualquer período de silêncio poderá destruí-la. Mas quando sua fé está fundamentada em Deus, você aprende a atravessar também os dias comuns. Os dias sem milagres visíveis. Os dias sem grandes emoções. Os dias em que você simplesmente precisa continuar. E talvez este seja o sinal de maturidade que Deus deseja produzir em você parar de procurar Deus somente nas respostas e começar a reconhecê-lo também durante o processo. Talvez você esteja dizendo, mas eu preciso de uma resposta. Então faça aquilo que está ao seu alcance hoje. Se precisa pedir perdão, peça. Se precisa abandonar um comportamento errado, abandone. Se precisa procurar ajuda, procure. Se precisa conversar, converse. Se precisa esperar, espere. Se precisa trabalhar, trabalhe. Se existe algo claramente errado, não espere um sinal para parar. E se existe algo claramente certo, não espere uma experiência sobrenatural para começar. Muitas vezes, nós pedimos uma revelação para evitar uma responsabilidade. Deus, mostra o que devo fazer. E talvez a resposta seja, Astarask, faça aquilo que você já sabe que precisa fazer. Talvez o sinal que você pediu não seja uma mudança externa. Talvez seja uma mudança dentro de você. Você percebeu que aquilo que antes aceitava, já não consegue aceitar. Percebeu que precisa mudar. Percebeu que determinada situação está roubando sua paz. Percebeu que está vivendo distante daquilo em que acredita. Percebeu que precisa voltar a orar, voltar a buscar, voltar a organizar sua vida, voltar a colocar Deus no centro. Então não ignore isso. Talvez você esteja esperando que Deus mova o mundo inteiro, enquanto Ele está começando a transformação dentro do seu coração. E eu quero deixar uma última reflexão. Astastris. E se o maior sinal que você precisa hoje não for sobre o que acontecerá amanhã, mas sobre quem você precisa se tornar hoje? Talvez você não precise saber todas as respostas. Precisa apenas voltar a confiar. Talvez não precise enxergar o caminho inteiro. Precisa dar o próximo passo. Talvez não precise que Deus prove que está perto. Precisa lembrar que a fidelidade de Deus não depende das suas emoções. Então, se você pediu um sinal, transforme agora esse pedido em uma oração diferente. Deus, mais do que um sinal, dá-me discernimento. Porque um sinal pode mostrar alguma coisa por alguns segundos, mas a sabedoria pode orientar uma vida inteira. Oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu me apresento diante de Ti neste momento com tudo aquilo que existe dentro do meu coração. Tu conheces minhas perguntas, conheces minhas dúvidas, conheces as decisões que preciso tomar, conheces aquilo que tenho pedido em segredo. E sabes quantas vezes eu disse, Senhor, dá-me um sinal. Pai, se tenho procurado respostas apenas para confirmar aquilo que eu quero, corrige meu coração. Se tenho chamado meus desejos de Tua vontade, dá-me discernimento. Se estou insistindo em uma porta que precisa permanecer fechada, dá-me coragem para aceitar. Mas, se estou prestes a desistir apenas porque o caminho ficou difícil, fortalece-me para continuar. Senhor, eu não quero viver guiado pelo medo, pela ansiedade ou pelas minhas emoções. Quero ser guiado pela sabedoria. Ilumina meus passos. Mostra aquilo que preciso enxergar. Revela aquilo que tenho ignorado. Dá-me humildade para receber uma resposta diferente daquela que eu esperava. Se for preciso esperar, ensina-me a esperar. Se for preciso agir, dá-me coragem para agir. Se for preciso abandonar, dá-me força para soltar. Se for preciso permanecer, sustenta-me. Pai, visita agora cada pessoa que está fazendo esta oração. Há corações cansados, há pessoas confusas, há decisões importantes sendo colocadas diante de Ti. Que haja clareza onde existe confusão, sabedoria onde existe dúvida, paz onde existe ansiedade.
força onde existe cansaço e fé onde o medo tentou ocupar espaço. Senhor, nós colocamos diante de Ti aquilo que não conseguimos controlar: nosso amanhã, nossa família, nossos projetos, nossos relacionamentos, nossos sonhos, nossas decisões, e dizemos: seja feita a Tua vontade, Astor. Não queremos apenas aquilo que desejamos. Queremos aquilo que nos aproxima de Ti e nos conduz pelo caminho correto. E quando não houver sinais extraordinários, ensina-nos a permanecer firmes. Quando não compreendermos, ensina-nos a confiar. Quando não enxergarmos o caminho inteiro, dá-nos luz suficiente para o próximo passo. E que, acima de qualquer sinal, nossa maior segurança seja saber que nossa vida está colocada em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.